No vídeo de hoje, a gente vai analisar o DEVA11 e o HCTR11 e vamos tentar determinar qual deles é o melhor fundo imobiliário para se investir hoje. Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Mas tá bom, por que a gente vai comparar esses dois fundos imobiliários? Primeiro, porque os dois são fundos imobiliários muito parecidos. Os dois são fundos imobiliários de papel, ou seja, eles ganham dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas através de um CRI e recebendo os juros por isso em troca. E tanto o HCTR quanto o DEVA11 são fundos imobiliários high yield, ou seja, eles têm alto retorno, mas também eles têm um risco muito elevado. E o que a gente vai buscar nessa análise? Bem, não adianta nada um fundo imobiliário ter um retorno extremamente alto se o risco dele for muito alto também. Você não está levando uma vantagem muito grande investindo em fundos assim. Então, o que a gente vai buscar nesse vídeo? Tentar descobrir quais desses dois fundos têm um maior retorno ajustado ao risco que ele tem. Ou seja, o melhor risco-retorno. Obviamente, os dois têm riscos muito altos e retornos muito altos, e a gente vai tentar descobrir qual deles tem a melhor relação risco-retorno. Mas como que a gente vai fazer isso? Bem, basicamente a gente vai comparar o DEVA com o Equitare e a gente vai comparar a qualidade dos fundos imobiliários, a gestão, as operações cruzadas e os rendimentos desses dois fundos para tentar determinar qual deles é o melhor investimento. Então vamos para o vídeo. Na realidade, todo CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, ele paga um determinado valor, que é os juros, acima da inflação, que seria calculada ou pelo IGPM ou pelo IPCA, ou também pode ser um valor acima do CDI. E o que importa para o investidor é saber esse valor, porque é quanto na prática ele vai receber. Porque essa correção inflacionária acaba que não é um ganho real sobre o valor investido. Então, os CRIs do Equitare rendem inflação mais 10,3%. Enquanto os CRIs do DEVA rendem também inflação mais 10,3%. Aí eu te pergunto, você não acha que é muita coincidência esses dois fundos imobiliários pagarem exatamente a mesma coisa? Bem, na verdade, não é nenhuma coincidência. Isso porque os CRIs que o Equitare tem e os CRIs que o DEVA tem, na verdade, são os mesmos. Esses fundos de high yield, tanto DEVA quanto Equitare, como por exemplo o RPR ou vários outros, na verdade, eles são tudo a mesma coisa. Eles têm os mesmos CRIs. Porque hoje no Brasil não existe CRIs em quantidades suficientes para cada fundo imobiliário high yield montar a sua própria carteira. Então acaba que todos têm os mesmos CRIs. Óbvio que a concentração de cada um deles vai mudar de fundo para fundo, mas não é suficiente isso para você falar que você tem uma diversificação. Então, quando você tem na mesma carteira HCTR e DEVA, você não está diversificando em dois fundos imobiliários. Eles são basicamente a mesma coisa. E é sobre isso que eu trato nesse vídeo que já tem aqui no canal, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então você vai poder assistir esse vídeo quando terminar esse daqui. Mas continuando com a nossa análise, os dois fundos imobiliários vão ter um retorno muito parecido. Eles têm os mesmos CRIs. Então o que a gente vai buscar na nossa análise para descobrir qual que é o melhor investimento? Bem, basicamente, o melhor fundo imobiliário para se investir entre HCTR e DEVA é aquele que tem o menor risco, porque o retorno dos dois já é parecido. Então agora a gente vai continuar a nossa análise falando qual deles tem o menor risco, mas a gente está agora chegando no meio do vídeo e se você estiver gostando, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas continuando com a nossa análise, o HCTR ele tem 73% de todo o dinheiro do fundo imobiliário investidos em CRIs e quase 23% investidos em outros fundos imobiliários. Repare que esse é um ponto importante que a gente vai falar daqui a pouco. Já o DEVA ele tem 90% de todo o seu valor patrimonial investido em CRIs e 7% investidos em outros fundos imobiliários. Repara que o HCTR tem muito mais cotas de outros fundos imobiliários do que o DEVA. E isso é uma coisa muito importante, porque agora a gente vai falar das operações cruzadas do HCTR, que na minha opinião é um grande problema que o fundo tem. Repara que dentre esses fundos imobiliários que ele tem dois fundos muito específicos, que é o XBOX11 e o fundo imobiliário Serra Verde. E se você somar a concentração desses dois fundos imobiliários, você vai ver que a concentração dos dois juntos equivale a 15,4% de todo o dinheiro que o HCTR tem. Ok, agora a gente vai olhar os CRIs que ele tem, para quem ele está emprestando dinheiro. Repara que ele tem dois CRIs, o CRI Circuito de Compras SR e o Circuito de Compras Mezanino. Se você somar a concentração desses dois CRIs, a gente chega que eles equivalem a 6,7%. Só que esses dois FIIs têm uma particularidade muito interessante. Sabe para quem que ele está emprestando esse dinheiro? Para o FII XBOX11, que ele tem participação. Ou seja, ele está emprestando dinheiro para um fundo imobiliário que ele mesmo é o dono.
A mesma coisa acontece com esse outro CRI, o CRI Hope, tanto a cota sênior quanto a cota subordinada, que juntos equivalem a 10,1% de todo o dinheiro que a HCTR tem. E sabe para onde está indo esse dinheiro? Para o Fundo Imobiliário Serra Verde, que ele também é dono. Então, na verdade, o que está acontecendo? O HCTR está emprestando dinheiro via CRI através do CRI, do Circuito de Compras, e o CRI Hope, e ele empresta 16,8% de todo o dinheiro que o fundo tem para outros dois fundos imobiliários, que é o Fundo Imobiliário Serra Verde e o Fundo Imobiliário XBOX11. Só que ele também é o dono de boa parte das cotas desses dois fundos imobiliários. De todo o dinheiro que o HCTR tem, 15,4% são dessas cotas desses dois fundos imobiliários que ele tem participação. Só que ele também está emprestando dinheiro para esses dois fundos. Então vira uma operação cruzada, um negócio muito esquisito. E aí eu te pergunto, como que você avalia o real risco dessa operação? Porque essa operação, esses CRIs que ele tem, tanto o CRI do Circuito das Compras quanto o CRI Hope, eles têm garantias. Se o fundo imobiliário não conseguir pagar de volta por esse dinheiro que ele emprestou, ele tem que dar o imóvel, que já é determinado, como garantia. Tá bom, só que o HCTR já é dono desses dois fundos, ou seja, o imóvel de garantia já é do HCTR. Ou seja, no mínimo, esses CRIs já perderam uma garantia. O que é uma coisa muito esquisita de você analisar e não faz muito sentido. E aí eu te pergunto, qual que é o real risco dessa operação? Bem, só o gestor do HCTR ele tem ideia real do risco que o HCTR está correndo. Ou seja, esse imbróglio todo do HCTR emprestar dinheiro via CRI para esses dois fundos imobiliários e também ter cotas desses dois fundos imobiliários virou um negócio que a gente não tem como analisar se isso é uma operação maravilhosa e ninguém está conseguindo enxergar, ou só o gestor, ou se é algo muito complicado e também ninguém está conseguindo enxergar direito o quão complicado é. Por isso que o HCTR tem esse risco gigantesco do desconhecido. E por isso que, na minha opinião, eu prefiro ficar de fora desse fundo imobiliário. Mas, como eu já expliquei nesse vídeo que fala dos maiores problemas dos fundos imobiliários high yield, você pode simplesmente trocar o HCTR por outro fundo high yield sem que isso seja um grande problema, porque o retorno deles é muito parecido. Então, basicamente, você vai procurar um fundo imobiliário que tenha retorno parecido com o HCTR, só que de risco menor. E é aí que entra o DEVA na história. Pois bem, o HCTR ele tem várias operações cruzadas que ninguém sabe o risco real disso, exceto o gestor. E o gestor ele não vem a público para explicar o real risco dessas operações. Já o DEVA ele não tem esse problema. Ele não tem essas operações cruzadas. E ele tem um retorno muito semelhante ao HCTR. Vale aqui só destacar que essas operações cruzadas não estão gerando, pelo menos não até agora, um retorno adicional ao HCTR. É apenas um risco adicional. E por isso que, na minha opinião, o DEVA é um fundo imobiliário muito melhor do que o HCTR. Mas vale aqui só destacar que eu particularmente não tenho nenhum desses dois fundos imobiliários. Eu não gosto muito de fundos imobiliários high yield. Eu acho que eles no longo prazo muito provavelmente vão ter problemas. E se você quiser saber mais sobre isso, eu vou indicar o vídeo que eu falo sobre o IRDM11. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você não for inscrito. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Gente, muito obrigado a todos e até mais.